Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho das condições de trabalho no contexto da Revolução Industrial. Estamos aqui enfatizando o período dos séculos 18 e 19. Só lembrando que a Revolução Industrial começou no século 18 e ela vem acontecendo aí ao longo do tempo. Mas nós estamos estudando os séculos 18 e 19, ou seja, primeira e segunda Revolução Industrial. Nos séculos 18 e 19, quais eram as condições de trabalho? Como as pessoas trabalhavam? Será que elas tinham algum direito? Não é? Esses trabalhadores possuíam direitos? Enfim, é o que vamos aprender aí na aula de hoje. Conversando sobre essa questão, não é? Que nós tratamos no bloco anterior, no bloco 2, da transformação no modo de produção, nós vimos naquela aula, naquela atividade, do trabalho artesanal, da manufatura e da maquinofatura, que seria, no caso aí, a fábrica, não é? A linha de produção utilizando as máquinas. Pensando nisso, o que acontece? Bom, primeiro, que poucas pessoas tinham recursos para montar uma fábrica, não é? Para você adquirir o espaço, as máquinas, enfim, contratar pessoas. E o que isso tem a ver aqui com essa aula, não é? Uma consequência que nós temos aqui é a seguinte: é a falência dos artesãos. Novamente, nós temos uma transformação no modo de produção, saímos do trabalho artesanal, chegamos à maquinofatura, à fábrica, não é? Mas poucas pessoas tinham recursos para montar uma fábrica. Perfeito. E o que acontece? O que acontece é que fábricas vão surgindo, elas vão concorrer com os artesãos e esses artesãos vão à falência. E aí você pergunta, mas por que a falência? Porque o produto da fábrica, como a fábrica produz em maior quantidade, o produto da fábrica é mais barato, mais acessível. Tudo bem? Então, ficaria praticamente impossível o artesão, trabalhando sozinho ou com a ajuda de um aprendiz, concorrer com uma fábrica. Perfeito? E aí eu pergunto para vocês, o que acontece com esse artesão? Ele vende a sua oficina, ele vai à falência, mas aí, o que ele faz para sobreviver? E aqui nesse contexto, nós temos o surgimento de personagens, de novos personagens. O primeiro personagem, o proprietário da fábrica, o capitalista, o burguês, o indivíduo que possui os meios de produção, possui a fábrica, possui as máquinas. Então, esse indivíduo que possui os meios de produção, nós chamamos de capitalistas no sentido em que eles detêm o capital, não é o recurso para investir na fábrica. E do outro lado, quem trabalha na fábrica? Quem? Os chamados proletários ou trabalhadores, os operários, tá? Então temos de um lado o dono da fábrica e seus empregados, não é? As pessoas que prestam serviço para ele. Agora vamos ver como era, né? Quais eram as condições desses trabalhadores. Bom, vamos pensar no seguinte, que essas primeiras fábricas, elas eram prédios improvisados, perfeito? Hoje, quando nós pensamos em uma indústria, há todo, não é, um aparato técnico, toda uma estrutura. Naquele contexto não, naquele contexto eram prédios improvisados, não é? Esses prédios não ofereciam condições de segurança nem de higiene. E como era, né, o dia a dia desses trabalhadores numa fábrica? Bom, longas jornadas. Em média, aí, podemos dizer que esses trabalhadores chegavam aí a trabalhar 16 horas por dia, tudo bem? Recebiam pouco, havia a prática do trabalho infantil, que não era uma exceção, um caso ou outro, mas era normal você entrar numa fábrica e ali você ter uma boa parte da mão de obra formada por crianças, não é? Entre 7, 8, 9, 10, 11 anos. Essas crianças trabalhavam em torno de 15, 16 horas por dia, tá? Havia a prática da violência. Aqui eu tenho para vocês uma imagem interessante, não é? Que é uma criança ali, não é?
no caso, sofrendo, né, um tipo de violência. Provavelmente ela cometeu algum erro no seu trabalho e essa pessoa que era responsável por supervisionar o trabalho dessas crianças agia com violência, tudo bem? Imaginem o seguinte, uma fábrica no século XVIII e XIX contava ali aproximadamente, por exemplo, com 20 operários. Desses 20 operários, 15 eram crianças e mulheres e apenas 5 eram homens. Ah, mas por que apenas 5? Por conta que para a criança e para a mulher você pagava um salário o quê? Menor, tudo bem? E aquele homem empregado? Aquele homem empregado, ele vivia o quê? No seu dia a dia com medo. Medo? Sim. Da violência? Não. Da demissão. Perfeito? Com a ameaça da demissão, passando por dificuldades, né? Só lembrando, nós conversamos sobre isso lá no começo do bloco 1, quando nós falamos sobre as origens da Revolução Industrial, e eu falei para vocês assim, que o que explica, não é, a Revolução Industrial ter começado na Inglaterra é uma série de fatores. Dentre esses fatores, o que? A disponibilidade de mão de obra. Então, na Inglaterra havia mão de obra. E quem formava essa mão de obra? Aqueles camponeses, não é? Que deixaram, não é, o meio rural e vieram para as cidades, vivendo em condições o quê? Miseráveis. Então, essas pessoas pobres, o que elas tinham para sobreviver era esse trabalho. Então, quem conseguia esse trabalho acabava aceitando as condições que eram impostas. Que condições? A longa jornada, o baixo salário. E, por fim, claro, a exploração do trabalho feminino. Gente, quando eu coloco para vocês aqui a exploração do trabalho feminino, não é que a mulher trabalhar ela é explorada, não. Isso não é. A mulher ela trabalha, ela exerce, não é, esse importante papel. No entanto, nesse meio improvisado, nessas fábricas, as mulheres elas eram até mesmo abusadas sexualmente. Então existem relatos, não é, num momento oportuno, num plantão que nós pudermos conversar de forma mais aprofundada, existem livros, relatos, não é, de mulheres que elas eram abusadas sexualmente no ambiente de trabalho, perfeito? E numa sociedade machista, quando a mulher ela é abusada, a culpa é de quem? É dela. Então veja que né, eu coloquei para vocês algumas questões importantes para vocês pensarem as condições de trabalho dessas pessoas, crianças, mulheres e homens, homens adultos. São homens adultos que viviam aí, né, com medo da demissão. Pessoal, já caminhando para o final, eu selecionei para vocês aqui um trechinho de um texto. Esse texto está no livro de um historiador inglês, Thompson, um historiador muito importante lá no século XX, né, recente. E esse historiador é interessante que ele, no início da sua carreira, ele lecionava para os operários, né, das fábricas. E tem um trechinho no livro dele em que ele fala da mulher. E eu quero que vocês pensem exatamente nesse texto aqui, a condição da mulher nessa chamada jornada dupla. Prestem atenção. E quando chegamos em casa, ai de nós, vemos que o nosso trabalho mal começou. Tantas coisas exigem nossa atenção. Tivéssemos 10 mãos, nós a usaríamos todas. Depois de pôr as crianças na cama, com maior carinho preparamos tudo para os homens. Eles jantam e vão para a cama sem demora, e descansam bem até o dia seguinte. Enquanto nós, no caso que as mulheres, ai, só podemos ter um pouco de sono, porque os filhos teimosos choram e gritam. Nosso trabalho é todos os dias tão extremo que quase nunca há tempo para sonhar. Isso é o relato de uma mulher, essa mulher que desempenha uma jornada fora de casa, trabalhando ali 14, 15, 16 horas, e que tem essa outra função de cuidar do lar e das crianças. Se nós pensarmos isso lá nos séculos 18, 19, 200 anos atrás, era o cotidiano de uma mulher. Então não havia essa ajuda por parte do marido, dos filhos. Não. A função era de quem? Dela. E quando ela fala que não há tempo para sonhar,
podemos pensar no seguinte: não há tempo para ela sonhar com uma vida melhor, e não há tempo para ela sonhar porque ela sequer consegue dormir, descansar. Veja que interessante. Isso se aplica à atualidade, essa jornada dupla de muitas mulheres que trabalham fora e cuidam do lar, enfim, é uma questão que nós podemos pensar, tudo bem? Pessoal, então era isso. Eu agradeço aí mais uma vez, não é? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Nos vemos na próxima semana, tratando aí dos assuntos do quarto bloco. Um abraço e até logo.